Oi pessoal, boa tarde. Quarta-feira, 23 de maio, véspera de feriado. Tem uma coisa aqui que eu tô adiando fazer, que eu queria esperar chegar o dia 1º, mas eu tô sendo chamada e eu preciso mostrar logo pra vocês. Quem anda bisbilhotando o meu canal deve ter visto que eu faço uma pesquisa com arroz e água, que eu falo muito na cura através da água. Eu iniciei uma pesquisa no dia 1º de março, que já era para estar finalizada, mas para o meu espanto, as coisas ainda estão indo bem. Então eu vou encerrar essa pesquisa mostrando os resultados para vocês. Como que essa pesquisa foi realizada, pessoal? Há um tempo atrás, o ano passado, chegou para o meu conhecimento uma pesquisa chamada A Mensagem da Água. É uma pesquisa realizada por um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Nessa pesquisa, ele diz que a água dos 4 elementos é o mais suscetível a pensamentos e palavras escritas. Vocês podem pesquisar aí no YouTube a mensagem da água, Masaru Emoto, cristais de água, que vocês vão ver as fotos do que eu tô falando. Ele fotografou vários cristais de água com palavras diferentes, pensamentos diferentes, músicas. E os cristais mais bonitos eram o do amor, o do perdão, o da gratidão e o da oração. Aí, como eu sou muito curiosa, eu comecei a testar essa pesquisa aqui, seguindo uma das que ele fez também, que era com comida. A primeira parte da pesquisa eu fiz em fevereiro. Eu cozinhei o arroz, tá aí no canal. Botei em vários potinhos e escrevi as palavras. Com 7 ou 8 dias, os arroz começaram a ficar pretos, estragar. E eu fui acompanhando gradativamente qual que estragava primeiro, né? Os resultados estão aí, vocês podem ver. Daí, eu quis ir mais longe um pouquinho e no dia 1º de março eu comecei uma nova pesquisa. Dessa vez eu cozinhei o arroz, esterilizei os frascos e botei arroz e água em cada potinho desses que estão aqui. Dia 1º vai fazer 3 meses, certo? Bom, o fato é que nenhum arroz está preto ainda, e é por isso que eu estou segurando o resultado da pesquisa. De todos eles, o que o arroz mais diluiu e baixou o nível, a água está bem branquinha, tá vendo? É o da palavra fé. Aqui nós temos a palavra saúde. Aqui eu tenho a palavra dor. O arroz está estufado, como se as células se estufassem e se comprimissem, causando maior dor. Mas ainda assim, o arroz está branco. O que me levou a pensar que a água tem uma manutenção direta na nossa saúde, na dor, na cura. Esse arroz está armazenado aqui dentro da minha sala de atendimento, que é um lugar de oração, de reiki, de música, de reiki, de Beethoven. São músicas que harmonizam, que curam, que promovem equilíbrio. Nem mesmo o arroz com a palavra morte se estragou em quase 3 meses. Então eu acredito que a água e o ambiente influenciam diretamente na nossa saúde. Esse aqui não foi escrito nenhuma palavrinha, ó. O fundo dele tá mais amareladinho, mas eu não dei nenhum comando para esse arroz. Amor tá bem mais diluído, assim, também tá com água escura, mas coincidiu que o início dessa pesquisa começou com um rompimento amoroso. Então eu precisei trabalhar algum perdão em cima disso aqui. Mas tá bem diluído, ó, como se o amor diluísse as coisas. Esse aqui, gente, é o máximo, é reiki. Não existe mais grão de arroz, existe farelo de arroz, poeira de arroz, ele desmanchou-se. O reiki, a cura, a energia, dissolve os problemas. Façam reiki, recebam cura com imposição de mãos. A saudade tá mais acinzentada, ó. Mais triste, mais doente. Não se permitam sentir saudade. Procurem aquelas pessoas a quem vocês gostam e a quem vocês amam. Obrigada. O arroz está bem intacto ainda, ó. Gratidão, né? O perdão também dissolve muita coisa, transmuta as energias. Muda a genética. Então, pessoal, eu tenho feito disso um hábito de cuidar muito com as palavras que eu falo e de sobre qual pensamento que eu estou jogando no meu corpo. Eu queria pedir para vocês assistirem o filme Quem Somos Nós? É um documentário de 1 hora e 48 minutos. E para pesquisarem também sobre a mensagem da água do Dr. Masaru Emoto. Nosso corpo é 70% água.
Sendo a água um elemento receptível a pensamentos, energias e palavras, tudo que a gente fala e pensa repercute na nossa saúde, no nosso bem-estar, na nossa prosperidade, na nossa felicidade, nos nossos relacionamentos. Eu quis testar porque eu sou curiosa mesmo. Mas eu queria pedir para vocês observarem isso também mais atentamente. Porque eu estou trabalhando na teoria de que a gente pode curar a si mesmo de todos os males. Através da água. Lembram que eu falei para vocês que eu só tomo água benzida ou água com a reza do Pai Nosso em cima? Através da oração, através da mentalização. Tô com dor. Ai, vou trabalhar com dor. Ai, que dor chata. A cura se espalha pelo meu corpo. A espiritualidade me protege e a dor está dissipando. É um pensamento bem melhor, não é? Mais confortante. Então, como eu queria encerrar de vez essa pesquisa, eu quis dividir o resultado com vocês e queria pedir para vocês refletirem sobre quais pensamentos e emoções vocês estão descarregando no corpo, que é 70% água, de vocês. Por hoje é só isso, gente. Beijo! Daqui a pouco tem mais horóscopo para vocês. Tchau, tchau! Um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Nessa pesquisa, ele diz que a água dos 4 elementos é o mais suscetível a pensamentos e palavras escritas. Vocês podem pesquisar aí no YouTube a mensagem da água, Masaru Emoto, cristais de água, que vocês vão ver as fotos do que eu tô falando. Ele fotografou vários cristais de água com palavras diferentes, pensamentos diferentes, músicas. E os cristais mais bonitos eram o do amor, o do perdão, o da gratidão e o da oração. Aí, como eu estou muito curiosa, eu comecei a testar essa pesquisa aqui, seguindo uma das que ele fez também, que era com comida. A primeira parte da pesquisa eu fiz em fevereiro. Eu cozinhei o arroz, tá aí no canal. Botei em vários potinhos e escrevi as palavras. Com 7 ou 8 dias, os arroz começaram a ficar pretos, estragar. E eu fui acompanhando gradativamente qual que estragava primeiro, né? Os resultados estão aí, vocês podem ver. Daí, farelo de arroz, poeira de arroz, ele desmanchou-se. O reiki, a cura, a energia, dissolve os problemas. Façam reiki, recebam cura com imposição de mãos. A saudade tá mais acinzentada, ó. Mais triste, mais doente. Não se permitam sentir saudade. Procurem aquelas pessoas a quem vocês gostam e a quem vocês amam. Obrigada. O arroz está bem intacto ainda. Gratidão, né? O perdão também dissolve muita coisa, transmuta as energias, muda a genética. Então, pessoal, eu tenho feito disso um hábito de cuidar muito com as palavras que eu falo e de sobre qual pensamento que eu estou jogando no meu corpo. Eu queria pedir para vocês assistirem o filme Quem Somos Nós. É um documentário de 1 hora e 48 minutos. E para pesquisarem também, eu quis ir mais longe um pouquinho. E no dia 1º de março eu comecei uma nova pesquisa. Dessa vez eu cozinhei o arroz, esterilizei os frascos e botei arroz e água em cada potinho desses que estão aqui. Dia 1º vai fazer 3 meses, certo? Bom, o fato é que nenhum arroz está preto ainda, e é por isso que eu estou segurando o resultado da pesquisa. De todos eles, o que o arroz mais diluiu e baixou o nível, a água tá bem branquinha, tá vendo? É o da palavra fé. Aqui nós temos a palavra saúde. Aqui eu tenho a palavra dor. O arroz está estufado, como se as células se estufassem e se comprimissem, causando maior dor. Mas ainda assim, o arroz está branco. O que me levou a pensar que a água tem uma manutenção direta na nossa saúde, na dor, na cura. Esse arroz está armazenado aqui dentro da minha sala de atendimento, que é um lugar de oração, de reiki, de música, de reiki, de Beethoven. São músicas que harmonizam, que curam, que promovem equilíbrio. Nem mesmo o arroz com a palavra morte se estragou.
em quase 3 meses. Então eu acredito que a água e o ambiente influenciam diretamente na nossa saúde. Esse aqui não foi escrito nenhuma palavrinha, ó. O fundo dele tá mais amareladinho, mas eu não dei nenhum comando para esse arroz. Amor tá bem mais diluído, assim, também tá com água escura, mas coincidiu que o início dessa pesquisa começou com um rompimento amoroso. Então eu precisei trabalhar algum perdão em cima disso aqui. Mas tá bem diluído, ó, como se o amor diluísse as coisas. Esse aqui, gente, é o máximo, é reiki. Não existe mais grão de arroz, existe. Oi pessoal, boa tarde. Quarta-feira, 23 de maio, véspera de feriado. Tem uma coisa aqui que eu tô adiando fazer, que eu queria esperar chegar o dia 1º, mas eu tô sendo chamada e eu preciso mostrar logo pra vocês. Quem anda bisbilhotando o meu canal deve ter visto que eu faço uma pesquisa com arroz e água, que eu falo muito na cura através da água. Eu iniciei uma pesquisa no dia 1º de março, que já era para estar finalizada, mas pro meu espanto, as coisas ainda estão indo bem. Então eu vou encerrar essa pesquisa mostrando os resultados para vocês. Como que essa pesquisa foi realizada, pessoal? Há um tempo atrás, o ano passado, chegou para o meu conhecimento uma pesquisa chamada A Mensagem da Água. É uma pesquisa realizada por um